O melhor de Deus veio de onde só tinha fracassado. Jesus veio de onde só tinha pessoas que não tinham credibilidade. Jesus veio de um lugar em que as pessoas não tinham o seu devido valor e até mesmo as pessoas não eram tão honestas. Nazaré era uma cidade muito mal falada. Nazaré era uma cidade em que as pessoas de credibilidade não gostavam de ficar ali. Mas no meio de Nazaré nasceu Jesus. No local de fracassado veio um vencedor. No local de derrotado veio alguém bem-sucedido. No local de onde só tinha morte veio alguém trazer vida. E o interessante é que Mefibosete, ele morava em Lodebar. Lodebar significa terra de tristeza em dor, mas se tornou príncipe. Tem príncipe em Lodebar, tem príncipe em Valadares, tem vitorioso aqui nessa cidade. Se por mais que possamos e ouvimos falar que aqui não tem indústria, que aqui não tem empresa, que aqui falta tanta coisa, mas aqui dessa cidade tem vitoriosos do Senhor, e você faz parte desses. Quem crê, aplaude e glorifica o nome dele. E ali em Nazaré, Deus, ele falou muito comigo acerca das 3 fases que Jesus passou. Até os 12, Jesus passou pela fase da preparação. Dos 12 aos 30, Jesus passou pela fase do sair de cena. Jesus ficou num total anonimato, onde a Bíblia não fala o que Jesus fez dos 12 até os 30 anos de idade. E dos 30 aos 33, Jesus entra na fase da realização. E é sobre essas 3 fases que Jesus passou por elas que eu quero ministrar nesta tarde, nesse início de noite. Nós também passamos por essas 3 fases. Primeira fase, fala comigo, preparação. É o momento do aprendizado. É o momento de nós nos prepararmos para alcançarmos coisas grandes. Deus não é irresponsável de me confiar algo que eu não estou preparado para ter. Eu vou repetir. Deus não é irresponsável de me confiar algo que eu não estou preparado para ter. Deus não vai me dar uma BMW, sendo que nem dirigir eu sei, para ficar matando os outros na rua. Deus não vai me confiar coisas extraordinárias, sendo que eu não estou pronto para ter. Maior exemplo disso é quem ganha na loteria. Não é Deus que deu aquela prosperidade, aquela riqueza. Porém, 99% das pessoas que ganham na Mega Sena, na loteria, seja no que for, fica rico da noite para o dia. Eles depois de 3 anos perdem tudo. Por quê? Não estavam preparados para se tornarem milionários. Eu vi a história de um que ele ganhou, foi mais de 10 milhões. Somente no hotel, lá no Rio de Janeiro, ele pagou mais de 1,5 milhão. Diárias de hotel. Ele foi para a suíte presidencial, pagando 80 mil por dia. Levava prostitutas. Ele morou no hotel. Olha que loucura, irmãos. É só você pesquisar que você vai ouvir essa história. Morou no hotel pagando uma média de 80 mil reais por dia de diária. Por quê? Não estava preparado para se tornar um milionário. Jesus, ele passou pela fase da preparação. Interessante é que muitas pessoas, elas querem se tornar Moisés, o líder, mas não quer passar pelo estágio que Josué passou, que é o estágio da preparação para se tornar o líder. Muitas pessoas querem chegar numa empresa e ocupar os melhores cargos, mas não querem passar por cargos inferiores para aprender tudo o que acontece naquela empresa. Ele já quer ser o que ganha o melhor salário, já quer ser o chefe do chefe, já quer se bobear, quer ganhar mais do que o dono. Josué, ele passou pelo caminho da preparação. Me lembro que terminaram um culto da nossa igreja em Belo Horizonte. Eu peguei a minha esposa, o guarda-chuva estava chovendo e fui para o ponto de ônibus. Meu pastor, ele tinha um Honda Accord verde. Ele passou no ponto de ônibus, abaixou o vidro, buzinou e falou: tchau, Flamarion. Eu debaixo daquela marquise virei para ele e falei: tchau, meu pastor. E do meu lado tinha um irmão que estava no culto e falou assim: é um absurdo, né?
o seu pastor vai embora de carro importado e você vai embora de ônibus. Eu virei para aquele irmão no ponto de ônibus e falei para ele: para trás de mim, Satanás. Quem está indo embora é Moisés, eu ainda sou o Josué. No dia que eu estiver preparado, vai terminar o culto e eu vou embora também de carro importado. Qual que é o problema de muita gente? Ele quer ser Moisés, mas não quer trilhar o caminho da preparação que Josué trilhou. Elias foi um grande homem, realizou milagres extraordinários. E quem estava ao lado dele? Eliseu. Elias ia no banheiro, Eliseu ia com ele. Elias queria lavar a mão, a Bíblia diz que Eliseu colocava água na sua mão. Elias fez 7 milagres, e aí um dia ele partiu. O que aconteceu? Eliseu fez 14, o dobro. Quem se prepara se torna melhor do que aquele que ele admira e que ele serve. Eu vou repetir: quem se prepara e serve, ele se torna melhor, se torna maior, se torna alguém de mais influência do que aquele que ele serviu. Jesus, ele se preparou. Jesus, ele aprendeu acerca da Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Com 12 anos, toda criança de Israel é levada até o rabino para ele ser arguído, para que o rabino possa saber se ele aprendeu da Bíblia ou não. E é responsabilidade dos pais fazerem. No Brasil, tem pai que inverte a responsabilidade de ensino para o professor. Israel não, a responsabilidade é do pai. Nós temos o departamento infantil da igreja, nós ensinamos coisas da Bíblia para a sua criança, sim, mas não é responsabilidade da igreja ensinar a Bíblia para o teu filho. Quem entendeu diz amém. É responsabilidade sua fazê-lo ler Bíblia diariamente. João Vitor já leu a Bíblia 3 vezes. Por causa de quê? Por causa da mãe dele. João Vitor até hoje, às vezes eu entro no quarto dele, está com a luz, vai dormir, opa, eu estou lendo Bíblia. Se tornou hábito, coisa normal, ensinado pelos pais. Então é responsabilidade nossa ensinar os filhos a palavra. E quando a criança judia completa 12 anos, é uma coisa mais linda, irmãos. Vai aquelas crianças para serem arguídas pelos rabinos. E ali, quando Jesus chega no templo para responder às perguntas feitas pelos sacerdotes, o filho é obrigado a ir com o pai de acordo com a lei, mas Jesus foi sozinho para ser arguído. E eles perguntaram, quando ele chegou: cadê seu pai? E ele falou assim: meu pai está aqui. Não, mas menino, cadê o seu pai? E eles disseram: meu pai está aqui. Eles pensaram que Jesus está ficando doido, mas cadê o seu pai? Ele disse: o meu pai está no leste, no oeste, no norte, no sul. Meu pai está, mas está aqui como? Cadê seu pai? Vou resumir: meu pai em Gênesis, ele é a criação, em Êxodo é a libertação, em Levítico, Número, Deuteronômio, ele é a lei. Cadê seu pai, menino? Vou resumir: o meu pai, ele está tão comigo, porque ele está em todas as letras do alfabeto. Na letra A ele é amor, na letra B é o bom pastor, na letra C ele é Cristo, na D é o Deus Filho, na E é estrela da manhã, na F é o fogo consumidor, na G é o guia dos homens, na H é herdeiro de Deus, na I é o inspirador dos profetas, na J ele é Jesus, na L é o líder dos vales, na M é o médico dos médicos, na N é o nazareno de Deus, na E é o onipotente, onisciente, onipresente, na P é o príncipe da paz, naquele é querido, na R é o rei dos reis, na S é o Senhor dos senhores, na T é o todo-poderoso, na U é o único Senhor, na letra V ele é a verdade, ele é a vida, ele está aqui. Quem crê bate palma e dá glória. Ele está aqui, diga assim: ele está aqui comigo. Já viu alguém estar sozinho, mas não está? Já viu alguém estou só, mas não está? Ei, meu irmão, preste atenção: onde você chegar, o teu pai vai estar contigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor estará comigo. Deus está contigo onde quer que você chegue. Jesus estava preparado, diga preparado. Você está preparado?
para ter o que você deseja? Você está preparado? Se você é levita, você tem estudado o que você toca, ou o arroz com feijão já está bom para você? Irmão, todo mundo que se acostuma com arroz com feijão nunca vai se deliciar com uma picanha cebolada, com um bife acebolado, com um filé à parmegiana. O que tem mais de bom aí? Estou falando o que eu gosto. Com a muqueca de robalo. Nossa, com aquele camarão desse, da palma da minha mão, do tamanho da palma da minha mão. Dá um glória a Deus aí. Se eu me acostumo com arroz com feijão, eu nunca vou ter essas coisas. Ei, eu não posso me acostumar. Pastor, eu já sei o básico. Não, você tem que se aperfeiçoar naquilo que você sabe. Você tem que progredir naquilo que você sabe. Você tem que crescer naquilo que você sabe. Você tem que estudar, se preparar mais. Quer ser pastor? Tem que ler mais livro, tem que enfiar a cara nos estudos. Quer ser o quê? Quer montar uma empresa? Em qual ramo? Vai lá e estuda, veja alguém que já é, veja alguém que já chegou lá, veja alguém que já faz o que você sonha fazer um dia. É a preparação. Senão, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Jesus se preparou, porque senão vira uma utopia, é uma distância. Eu estou aqui e o meu sonho está lá do outro lado da lua, porque eu quero ter um carro, mas nem carteira eu tenho. Em outras palavras, a preparação me projeta para conquistar o que eu sonho um dia. A preparação me tira de onde eu estou e me coloca onde eu sonho chegar um dia. Deus está te levantando aqui nesta tarde. Levante a mão para receber. Deus está te levantando para te colocar em lugares altos, mas Ele quer que você se prepare melhor. Jesus se preparou. Depois, o interessante é que até os 12 anos, estudando, se preparando, e aí ele chega na segunda fase, de 12 aos 30. Alguém já viu alguma coisa falando na Bíblia sobre Jesus de 12 a 30 anos? Alguém aqui já viu? Não existe. Anonimato total. Fala comigo, sair de cena. Repete, vamos lá. Talvez é a fase mais dura. Só sai de cena quem tem intimidade com Deus. Nós queremos estar sempre na cena, mas Jesus nos ensina a sair de cena por um período. Eu vou usar palavras de um ímpio, apesar que a esposa dele, a Síria, era a esposa dele, era evangélica. Inclusive, quando eu era pastor em Belo Horizonte, eu levei a Síria na nossa igreja. Ela era esposa do Pelé, crente, mulher de Deus. Pelé disse assim: quem sabe a hora de parar, nunca deixa de ser rei. Quem sabe a hora de parar, nunca deixa de ser. O que ele estava querendo dizer? Eu saí de cena na hora certa, e continuei tendo o que eu tinha. Tem gente que sai de cena na hora errada. Eu aprendi na vida, irmãos, que só sai de cena quem tem intimidade com Deus. Porque todas as vezes que saímos de cena, quando a gente retorna, retornamos por cima. Paulo saiu, eu poderia citar aqui vários exemplos de homens de Deus que saíram de cena. Paulo saiu de cena, se fingiu de morto em Antioquia. Davi saiu de cena, se fingiu de doido. Quando os inimigos filisteus queriam matar ele, se fez de louco, começou a babar. Jesus saiu de cena, de 12 até os 30 anos, ninguém falou nada sobre Jesus, ele sendo poderoso, ele sendo filho de Deus, mas vivendo um total anonimato. Temos que aprender sobre o poder do silêncio. Só faz isso quem é de Deus. Por que eu vou para Israel todo ano? Não é passeio turístico, eu já conheço muitas coisas lá. Não é porque eu não tenho o que fazer aqui, pelo contrário, irmãos, vocês me conhecem, eu sou muito ativo, eu não paro. Mas lá em Israel,
Eu vou para lá para sair de cena, para ter um momento a sós com Deus, para ter experiências novas, para me encher. Eu saio de cena para Deus me encher, porque às vezes nós ficamos num batido, num ritmo, que se a gente bobear, ler Bíblia, é uma coisa que se torna tão natural, que Deus nem fala mais com a gente quando a gente lê. Orar se torna uma coisa tão simples, que a gente não consegue entender o valor que é conversar com uma outra pessoa. Tem gente que o sonho dela é conversar com Barack Obama. Tem gente que o sonho dela é conversar com a Dilma Rousseff. Tem gente que o sonho dela é conversar com um cantor famoso. Mas, irmão, se a gente entender que nós temos direito de conversar com alguém que é o autor de todas as coisas, maior do que Barack Obama, maior do que presidente, que é o Deus Todo-Poderoso, nós vamos valorizar mais a nossa oração. Só que às vezes a oração se torna uma coisa tão da rotina, que a gente tem que sair de cena para entender isso. Sair de cena, quando você sai de cena, produz um mistério na mente das pessoas. Tem momentos que nós precisamos sair de cena. Sair de cena é te deixar no mundo dos mistérios. Só sai de cena quem tem intimidade com Deus. Sai de cena é igual uma flecha que recua, mas quando ela é lançada, chega no alvo, e ela fixa no alvo. Ir para trás é sair de cena, é se impulsionar para alcançar coisas maiores. Jesus saiu de cena porque Deus tinha um plano muito grande na vida dele. Quando você entra no quarto para orar, você sai de cena. Quando você senta para ouvir, você sai de cena. Quando você tira um tempo a sós para ler a palavra, você sai de cena. No meio de uma discussão, quando você se cala, você sai de cena. Quando você tem razão, mas mesmo assim você decide ser feliz, você sai de cena. Quando você tem tudo para bater de frente, mas você se controla, você sai de cena. Quando alguém pisa no seu calo, pisei para gritar, mas você grita por dentro, você está saindo de cena. Só sai de cena quem tem domínio próprio. Jesus estava sendo levado para o matadouro como ovelha muda. Sabe o que é? Não pecou, mas vai morrer. Não falhou, mas vai morrer. Não fez nada de errado, mas vai morrer. Vai pagar por alguém que você nem conhece. Vai ser vítima, sem ter direito a ninguém para defender. Mas ele foi calado. Ele estava saindo de cena. Quando Moisés era príncipe, para ele se tornar o grande Moisés, ele saiu de cena por 40 anos e voltou comandando. Sair de cena é ter razão, mas mesmo assim se calar. Sair de cena é ter direito, mas mesmo assim eu vou aguardar o tempo de Deus. Sair de cena, se eu entender que Ele está no controle de tudo. Quando você tem que sair de cena e não sai, você vira alvo do inimigo. Se você quiser ter honra, precisa saber a hora de sair de cena. Às vezes Deus fala, cala. Se a gente não cala, o diabo arrebenta com a gente. Às vezes Deus diz, se controla. Se a gente não controla, nós nos tornamos refém daquilo que não poderíamos ter falado. Sair de cena é fazer como José. Antes de ser governador, saiu de cena e ficou preso por 13 anos. Mas lá naquela prisão, para ser governador do Egito, precisa ser poliglota. Até hoje é assim. E lá naquela prisão, tinha europeus, tinha pessoas do mundo inteiro. E sem nunca ter entrado numa faculdade, no meio da prisão, José se tornou um poliglota. Passou a falar várias línguas. Talvez você não está entendendo nada do que está acontecendo quando você está fora de cena. Mas ali Deus está te preparando para coisas grandes, para coisas extraordinárias. Dentro de uma cadeia,
não pode se aprender nada. Mas Deus tirou José da cena e ali ele se tornou um poliglota. Tem pessoas aqui que estão talvez fora da cena. Deus te colocou no total anonimato. Parece que Deus te colocou no escanteio. Parece que Deus ficou em silêncio. Fica tranquilo. É só uma preparação para Deus realizar os planos que Ele tem na tua vida. Se alguém crê, aplauda ao Senhor. Quando Jesus manda você sentar no último lugar, porque, irmãos, quem não quer sentar na frente? Sentar na frente é ser teu nome citado. Sentar na frente é ser honrado num lugar. Quem não quer? Isso é natural do ser humano. Eu não vejo nenhuma maldade nisso. Todos nós queremos ser tratado com dignidade, ser tratado com honra, ser tratado com excelência. Todos nós queremos isso. Mas Jesus disse: quando você senta no último lugar, no tempo certo, eu te coloco na frente. Isso é sair de cena. Davi pecou, entrou no quarto, saiu de cena para acertar sua vida moral com Deus, e ali ele escreve os Salmos 51, onde Davi, ele acertando a vida dele com Deus, chorando, se arrependendo dos seus pecados, ele diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justos no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes reconhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da salvação, e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei as transgressões dos teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a sua justiça. Sabe quando é que ele escreveu esse que é um dos salmos mais lindos que existem na Bíblia? Foi quando ele saiu de cena. Quando nós saímos de cena, Deus nos confia coisas grandes. Quando nós saímos de cena, Deus, ele vem e fala conosco. Às vezes nossas atividades, às vezes a nossa vida corrida, às vezes os nossos projetos impedem que Deus fale conosco, porque nós estamos muito atarefados. Mas Deus está falando com gente aqui: é tempo de você às vezes sair de cena, é tempo de às vezes você se desligar, é tempo de você às vezes entender que precisamos não estar na vitrine, mas temos que estar nos bastidores. Repara uma coisa, querido: Maria, ela chega na festa de Caná da Galileia, o vinho acabou. Quando o vinho acaba, Maria estava nos bastidores. Detalhe: Maria não era mãe do noivo, Maria não era dona do buffet, Maria não estava na vitrine, Maria não estava nos holofotes daquela festa, mas ela teve a percepção de entender que o vinho tinha acabado, e ela dá a direção. Ele segue a direção daquela mulher, e a alegria e o vinho voltou para aquela festa. Quem está
fora da cena, ele tem percepção melhor do que quem está na cena. Quem está nos bastidores, às vezes enxerga melhor do que quem está na frente. Deus está dizendo aqui para a gente nesta noite: sair de cena não é diminuir, sair de cena não é denegrir, sair de cena não é você ser menor do que os outros, mas sair de cena é se preparar para alcançar coisas maiores da parte de Deus. Deixa Deus falar contigo nesta noite. E para finalizar, até os 12, preparação. 12 aos 30, saiu de cena. E de 30 aos 33, fala comigo, realização. Jesus reaparece fortalecido para sempre, para marcar a história. Quando eu saio de cena no tempo de Deus, Deus me faz reaparecer para conquistar coisas para toda a eternidade. Talvez você não sabe por quê, mas Deus está te preparando para você conquistar coisas para sustentar a tua família toda. Preste atenção. Davi, quando foi para o pasto, ele saiu de cena, mas quando ele voltou sendo o rei de Israel. José, quando saiu de cena, ficou 13 anos numa cadeia, sumiu, mas quando ele voltou, sabe os irmãos que tinham vendido ele para o Egito? Ele passou a sustentar os irmãos dele, quando ele voltou para a cena. Quando nós voltamos no tempo de Deus, preste atenção, porque Deus está falando para a gente aqui. Quando nós voltamos no tempo de Deus, nós voltamos para reinar, para governar, para abençoar, para desfrutar, para liberar, para ser bênção para nós, para nossa família e para o reino de Deus. Tem uma unção especial para a tua vida, tem prosperidade de Deus vindo para a tua vida, tem coisa nova de Deus vindo para a tua vida, para você ser bênção para a tua família e para você ser bênção para o reino de Deus. Irmãos, precisamos entender esse princípio. Jesus, sendo filho de Deus, ele fica tranquilo nesse período que ele não era reconhecido, porque ele sabia que aquele momento fazia parte do projeto, e ele voltaria com tudo para resolver o problema da humanidade. O seu sair de cena faz parte do projeto de Deus na sua vida. Talvez você está dizendo: cadê minha promessa? Fica tranquilo, o seu tempo está chegando. Passou até então, eu só recebi promessa, quando é que ela vai concretizar? Fica tranquilo, Deus está te preparando, porque tudo que ele prometeu está registrado na memória dele, e ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não se esqueceu do que te prometeu, está tudo valendo, está tudo de pé, no tempo certo vai se concretizar. Fica de pé, por gentileza. Nós vamos orar agora. Eu não sei em qual fase você está, se é na fase da preparação, se é na fase do sair de cena, se é na fase da realização, mas seja em qual for, você vai vivê-la de acordo com o que Jesus viveu. Feche os seus olhos por um minuto, abra as mãos assim, por favor. Oh, Espírito de Deus, vai dizendo: Pai, me ensina a viver essas fases, me ensina a me preparar, Senhor, como Jesus se preparou. Jesus estava pronto, apto, preparado para receber coisas grandes, coisas extraordinárias. Jesus estava pronto para ser arguído, para não passar vergonha. Jesus estava pronto porque ele se preparou, ele estudou, ele aprendeu. Vai dizendo: Jesus, eu quero me preparar. Jesus, eu preciso me preparar. Jesus, me ajuda a me preparar melhor.
Oraba chora cancharai manaba suriandre canchoromanai. Senhor, nos ajuda a nos preparar para sermos melhores ovelhas do teu rebanho. Me ajuda a preparar, meu Pai, para que eu seja um melhor pastor para essa igreja. Nos ajuda, meu Pai, a nos preparar para que possamos ser melhores maridos, melhores esposas, melhores funcionários, melhores patrões. Nos ajuda, Pai, a nos preparar para que venhamos alcançar coisas maiores. Oh Espírito de Deus, libera essa unção de preparação sobre a igreja nesta noite. Preparação para alcançar coisas grandes, para alçar voos maiores, para chegar, meu Pai, em lugares especiais. Oricamcho manabasuri andarai manassuricamcho manai. Adore, 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 adore. Deus está te levantando, meu irmão, com uma unção nova de preparação, de enfiar a cara nos estudos, de se aplicar naquilo que você faz. Recebe essa unção aí agora, em nome de Jesus. O Senhor, nos ajuda a entender a hora de sair de cena. Sair de cena não é recuar. Sair de cena não é deixar de fazer o que Deus quer que a gente faça. Sair de cena é um momento de aguardo, é um momento de nós estarmos em profunda comunhão com o Senhor. Te olhando eu posso a Deus adorar. Oh Senhor, e aí chega o momento da realização, o momento da concretização, o momento de deixar de ser promessa e virar realidade, o momento de cumprir os planos, os projetos que o Senhor tem para nós. Nos ajuda a entender, meu Pai, a fase da preparação, a fase do sair de cena e a fase das realizações. A raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Espírito Santo, isso é mistério de Deus com você. Oh Espírito Santo, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você vai viver essas 3 fases, fazendo o melhor de Deus. Quem recebe, dá glória a Deus aí.